Oi, bom dia. Bom dia a você, ser humano. Ser humano, uma expressão que diz tudo. O ser humano significa um ser que caminha junto para a luz. E aqueles que não são ser humano, são aqueles que caminham para as trevas. O que são trevas? Escuridão. E a maior de todas a escuridão é a escuridão da mente, aquela que não compreende. O ser humano padece por falta de conhecimento e por busca de conhecimento e pela ignorância. O que é ser ignorante? É aquela pessoa que não tem maturidade de conhecimento, é aquela pessoa que não debruçou em livros para estudar e ver as narrativas, que não compreendeu diante de autores do passado, do presente e do futuro, o discernimento entre a verdade e a mentira. E acabam aceitando todas as coisas como verdade, mas nem todas as coisas são verdade. Bem, se cada um conhecesse a verdade, entenderia que nós estamos vivendo num período de grandes ilusões. Ilusão pessoal, ilusão do ser. Nessa ilusão do ser, começamos a observar e olhar para dentro de nós mesmos, nós compreendemos que nós não nos conhecemos mais. Percebemos que há tanto eu dentro de mim, o inquieto, ao eu agitado, ao eu que vive pelos cantos, procrastinador, ao eu que concorda com tudo, ao eu calado, há tantos eus que moram dentro de cada um de nós. Mas o nosso eu mesmo, a nossa essência e de quem nós somos, eu não questiono essas coisas mais. Eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu preciso aumentar o lucro, eu preciso ter, eu preciso fazer. Mas o ser humano esquece de ser. A coisa mais importante nesse planeta, nessa terra, nessa existência é ser. Ser algo que faz a diferença. Ser melhor do que eu fui ontem. Ser melhor do que eu sou hoje. E ser melhor do que eu serei amanhã. Quanto a futuro e passado, o futuro é sofrimento. Ele nunca vai chegar, sempre vai ser futuro. E o passado, mesmo que haja tido dores, sofrimento, tristeza, ele foi permitido por nós. Uma escolha mal feita, uma falta de planejamento, ou talvez na ignorância que estivemos naquele período, estamos colhendo as consequências dele. E como devemos nos comportar? Da melhor forma possível, com compreensão. Eu não posso desfazer o meu passado, jamais poderei. E se eu voltasse no passado, eu mudaria. Se você mudasse seu passado, você não seria a pessoa que você é hoje. Ah, mas hoje eu faço uso de medicação, hoje eu sou isso, psicoterapeuta. Sim, precisa. Até quando você precisa? Até quando você vai precisar de remédios? Até quando você vai continuar na terapia? Isso demonstra que a pessoa não toma uma atitude. E a coisa mais importante nessa realidade é tomar atitude. Epa, dá um choque de lucidez nos pensamentos, na situação. Eu não quero ser assim. Muitas pessoas buscam na autoajuda uma resposta para suas perguntas, mas não vai resolver, porque a pessoa vai atrás de tudo aquilo, acha bonito, mas logo se cansa e vai. A persistência na oração, a persistência na vida de Jesus nos traz essa libertação, esse desapego. Feliz é aquele que mortifica o seu corpo e sua alma. Falo com propriedade. Mortifiquei em mim muitas coisas. Muitas vezes me senti num deserto, mas saí desse deserto, porque não era lugar de morada. Muitas vezes me vi num abismo onde eu não podia pular, onde eu não podia ficar, onde eu não podia fazer nada. Mas, buscando a compreensão, entendi, preciso me transformar. Às vezes é comum ver as pessoas dizer, eu mudei. Mudou o quê? Você muda de casa, você muda a cadeira de lugar, você muda o carro do lugar. Mas, no entanto, não há mudança. Você só tirou aquele objeto e trocou de lugar. Ele continua a mesma coisa. E a coisa mais importante que precisamos é nos transformar, deixar de ser o que eu era. Se ontem eu era assim, hoje eu serei diferente. Ah, Hélio, mas tu me pergunta, e os outros? Os outros são os outros. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Dentro do relacionamento é diferente. Precisamos conversar, ter diálogo e entendimento. Mas, no entanto, você como marido, você como esposa, são dois universos diferentes. São dois cérebros e duas cabeças que pensam diferente. A sabedoria está em entender como é que funciona o cérebro de um do outro, como é que funciona a compreensão. E às vezes é preferível se mortificar, perder para ganhar, para se chegar a um ponto. Muitas pessoas só querem ganhar, mas não preferem perder. O
O que é perder? Abrir mão de uma discussão para que ela se resolva. Muitas vezes as pessoas não abrem mão, essa discussão demora muito tempo. Uma vez, quando eu lecionava, me perguntava, professor, o que é problema? É tudo aquilo que eu não resolvi, é tudo aquilo que eu deixei para amanhã, é tudo aquilo que eu não quero resolver. Aí vira um problema. E às vezes sério. Então, olhando para você, dizendo para você, você vai procurar na internet uma música chamada Em Prol da Vida do Padre Zezinho. Mas tu vai ouvir essa música de noite, sozinho no quarto, com a luz desligada, e antes de você ouvir essa música, você vai fazer exercício de respiração. Inspirar. Imaginar o ar passando pelo céu da boca e saindo pelos dentes, com os dentes abertos. Você vai fazer isso por 3 segundos. Pausa 3 segundos. Inspira, 3 segundos. 3 segundos, solta. Faz isso por uns 40 segundos. Quando você estiver bem relaxado. Só que antes também você não vai ver celular. Não vai ver nada que te deixe agitado. Aí tu vai pensar em cada palavra que está sendo declarada nessa música. Ela é um hino nos trazendo a realidade das coisas. Em prol da vida, quer dizer, tudo em favor da vida. Feliz aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Feliz aquele marido que abre a mão de ser o machão, o prepotente, o arrogante e concede lugar à esposa para compreensão. E vice-versa também. Feliz a esposa também que abre mão e deixa o marido na compreensão, entrar num diálogo com a esposa e ambos chegarem a uma conclusão. Isso é bom para os filhos. Hoje, falando em filhos, eu estava observando antes na televisão cães atacando os donos da casa. Eu vi um vídeo do Richard ele explicando sobre isso. O cachorro ele precisa descobrir quem que é o alfa, quem que é o macho na casa. Quando não tem definido quem que é o homem, quem que é a mulher, o homem, principalmente, desculpa, o homem, ele ataca o dono da casa porque ele se torna o alfa da casa. Hoje, as crianças de hoje precisam de um pai macho, não discriminando sexualidade, pessoas de forma alguma. O que é o pai macho que a gente diz? É o pai raiz. A palavra do pai ela é mais puxada, a da mãe complementa a palavra do pai. E o filho e a filha têm que entender isso. Que o filho precisa saber dentro de casa quem que é o pai e quem que é a mãe, bem definido. Quando o pai assume o papel de mãe ou a mãe de pai, a criança fica perdida. Ela não sabe quem que manda na casa, então ela começa a mandar. Ela começa a ditar aos pais o que é, o que quer, o que não quer, como é que faz, como é que não faz, começa a responder. Então nós precisamos deixar isso bem desenhado na cabeça das crianças e de nossos filhos. Essa geração que estamos agora, eu vejo muitos comentários tristes sobre essa geração, que é uma geração sem futuro, sem sentido, que não quer trabalhar, que isso, que aquilo. Mas em algum momento, se formos observar, nós pais perdemos a mão. Permitir muita coisa. As ideologias que foram introduzidas no sistema educacional na vida das pessoas modificaram esse comportamento. Perdemos o papel de pai perante o Estado. E o Estado, de uma certa forma, quis assumir e quer assumir o papel de pai, tirando a responsabilidade da família e a família deixando de existir. Então, você que está me ouvindo, tira um tempo e começa a refletir, buscar dentro de si. Eu vejo que hoje se investe muito em estudar fora do planeta, estudar Marte, estudar tanta coisa, mas tudo que se mostra é externo. Tudo é internamente. Se pegarmos a Bíblia, se pegarmos os livros apócrifos, se pegarmos os grandes filósofos, tudo fala de coisas internas. É dentro de nós que reside o céu e o inferno. É dentro de nós que moram os anjos e os demônios. Qual se manifesta mais? A quem eu alimentar, a quem eu dar mais poder. E que nós somos chamados a ser luzes para essa geração. Que o bom Deus te ilumine, que você consiga encontrar dentro de si todas as respostas que procura. E quando não encontrar, tenha humildade de reconhecer que precisa de ajuda. Busque no seu convívio uma pessoa de confiança, uma pessoa que você deposita nela a sua cabeça para deitar no colo dela e peça auxílio e você encontrará. Nem todos têm uma palavra para você, mas Deus colocou nessa terra pessoas que têm palavras. Mas por que Deus não vem, não se manifesta e resolve o problema? Não adiantaria. Se Deus resolvesse todos os problemas, nós continuaríamos na dependência de querer sempre que Deus os anjos resolvesse. E Deus já deu essa liberdade para nós resolvermos. Como será o mundo hoje, como será o mundo amanhã, como serão as coisas, depende das nossas ações.
Está tudo na nossa mão, Deus já permitiu, então depende de nós. Já pensou? Toda confusão, Deus tiver que descer a terra para resolver o problema, nós ficaremos indisciplinados e não nos transformaremos, continuaremos evoluindo. Ou seja, nós estamos indo um processo inverso da evolução. Em vez de nos melhorarmos, nós estamos literalmente nos estragando. E a pergunta que fica é como que serão nossos filhos para esse mundo que vem? Vai depender das nossas ações. Que a luz que me iluminou, ilumine todos vocês, e que vocês possam encontrar dentro de vocês o caminho reto, o caminho do meio, o caminho da porta estreita, o caminho das tempestades, pois todos eles te levam ao discernimento, pois todos esses caminhos nos trazem para dentro para nos mostrar a realidade do mundo. Alegria do Senhor, paz e bem.